tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, muito boa noite. Você tá bem? Como é que estão as coisas? Como foi de Natal? Maravilha! Estamos hoje aqui com nossos amigos Maurício e Rosana. E o bate-papo de hoje vai ser o seguinte: estamos entrando aí, né? Logo, logo, alguns dias, 2023, e é um ano que muita gente traça bastante meta. Eu assumo que eu sou suspeito em falar sobre isso, porque eu gosto dessa vibe de segunda-feira, de janeiro, né? De estar sempre recomeçando e escrevendo sempre numa página nova, né? Um capítulo novo, um livro novo, enfim, como as pessoas decidirem. E para traçar metas, você sabia que existe uma técnica para isso? E o Maurício trouxe aqui para a gente hoje, vai apresentar a técnica SMART para você para estar facilitando a sua vida na hora de fazer o planejamento. É isso mesmo, Maurício? Boa noite a todos. Ainda comecei empanzinado de panetone de noite de Natal, mas graças a Deus numa vibe legal. Exatamente. Muitas vezes não conseguimos realizar os nossos objetivos porque nós, de uma certa maneira, não sabemos como preparar esse caminho. Não sabemos como planejar, como escolher os nossos passos em relação a ter uma ideia, a ter um sonho, a ter um objetivo. Vamos falar sobre isso hoje. Maravilha. Rosana, você, que a gente já conversou em outros episódios, acaba não fazendo muitas metas a longo prazo, né? Eu lembro que a gente teve um bate-papo sobre isso. Mas você utiliza alguma técnica, alguma coisa aí para entrada de ano, virada de ano, para poder ajudar ou dar auxílio para alguns clientes seus a respeito disso? Boa noite a todos. Boa noite, Rângelo. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os nossos espectadores. E, assim, as festas estão aí, Natal já foi, vamos comemorar Ano Novo e vamos nos preparar. A gente sempre se prepara. Assim, eu, como já falei antes, não faço metas longas, mas a gente tem que estar preparado. O que 2023 nos apresenta? Não tem como a gente se afastar da questão política, da questão econômica, mas não é isso somente que vai conduzir a nossa vida. A gente tem que ter uma pequena meta, ainda que seja de curto prazo, mas metas tangíveis, que a gente fala, aquilo que a gente... O que eu espero de 2023? O que eu pretendo fazer, o que eu pretendo desenvolver? E o mais do que nunca, o que eu preciso, o que eu pretendo é possível? Porque muitas vezes traçar metas, as pessoas colocam às vezes muitas coisas que não são possíveis de serem realizadas. Então acho que esse sistema que o Maurício trouxe para a gente vai mostrar muito o que é traçar metas, porque eu quero tal coisa, tá? É possível? O que você vai fazer para realizá-la? Por isso que eu não gosto de traçar projetos a longo prazo. Entendeu? Eu gosto das coisas a médio prazo porque eu consigo visualizar melhor, mas isso é uma questão pessoal. Agora, cada um tem a sua forma de ser. Então, mas em resumo, eu acho que a sequência é a mesma. O meu objetivo é esse, ele é possível, então vamos ver o que a gente precisa fazer para realizar. Show de bola. Eu acho que às vezes tem muita gente que acaba traçando metas, aquelas metas inalcançáveis, né? E depois, na verdade, acaba frustrando, e aí a pessoa acaba, o que podia ser algo tangível, aí a pessoa acaba até desistindo, né? Como muitos empreendedores acabam fazendo por conta de medos e outras coisas mais, ou falta de planejamento, falta de programação, montam um negócio, não faz o café com leite ali para saber o quanto vai custar aquele negócio que ele montou, e aí no final das contas acaba até mesmo quebrando e frustrando e não quer mais empreender de forma alguma. Vamos começar, ô Maurício? Vamos sim. Aproveitar um ganchinho aqui do que a Rosana falou, né? Que a gente fica começo do ano, novos planos, novas coisas,
e independente de política. Gente, nós temos que viver o nosso empreendimento, a nossa vida, independente do que o governo possa ou não fazer. Porque muitas vezes nós vamos ficar fora dos planos do governo por motivos de não sermos excluídos da sociedade, por não termos idade suficiente para tal benefício, por sermos ou brancos, ou negros, ou japoneses, ou orientais, ou quilombolas, eu não sei. Para cada um existe uma política e muitas vezes nós ficamos à margem dessa política. Então, os nossos sonhos, os nossos objetivos para 2023, eles têm que estar construídos em cima das nossas capacidades e não das nossas esperanças. Uma dica para começar 2023: não criem expectativas, criem perspectivas de sucesso e de competências. Não vamos ficar esperando que um governo ou outro governo, ou uma igreja ou outra coisa qualquer, venha e nos dê 2023 prontos, para que nós simplesmente vivamos. Vamos construir com as nossas competências. Fica mais fácil, tá? Você não vai se decepcionar com ninguém. Eu brinco sempre que meu sonho é ser decepcionado por político, né? Porque eu não espero nada deles. O dia que eles conseguirem me decepcionar é porque eles fizeram alguma coisa, né? É verdade, é bem isso mesmo. Não pode deixar interferir, né? Porque a vida continua. Eu vou até ser sincero, né? Eu achava que com outro candidato aí a presidência eleito, o mercado, o trabalho com imóveis, o pessoal sabe, seria melhor e com o atual não seria tão bacana. Mas eu vou te falar que me surpreendeu aí positivamente, né? O mercado. Muitas pessoas estão retomando o assunto para compra. Então, o que está sendo bom, porque acaba aquecendo outros mercados. Algumas semanas atrás nós tivemos a Pamela aqui também no bate-papo falando sobre planejados e aquece o mercado dela. E aí, enquanto a pessoa está em obra fazendo alguma coisa, já aproveita o Instituto Potentiate para fazer um planejamento. Aí, se o cara já contratou alguma empreiteira, alguma coisa que teve dor de cabeça, já contrata a Rosana. E aí a coisa já fica mais uniforme, né? Seguindo aí e todo mundo trabalhando, o país movimentando. O que eu quero dizer é isso, que o país acaba, no final das contas, movimentando, que é o que interessa de fato para todos nós, né? Mas vamos lá que eu tô curioso aqui com essa técnica para poder traçar as metas. Eu já tenho as minhas traçadas e de repente eu consigo utilizar esses ganchos aqui, né? Para poder ajudar no meu traço aí que eu já coloquei para 2023 aqui na empresa, né? Legal, então. Gente, primeiro foi a gente pensar bem da definição para a gente poder pensar de maneira correta. O que é um objetivo? Né? Sendo bem didático, é a descrição daquilo que se quer conseguir. Esse é um objetivo. E uma meta é a segmentação de uma etapa desse objetivo. O objetivo seria a escada, a meta seria o degrau. Dá para entender dessa maneira? O objetivo é ser milionário. A meta é guardar R$500 todo dia, cada dia, X dias, para ter esse R$1 milhão. É isso. O objetivo ele pode ser algo mais viajado, mais, vou chamar, maior. Né? A meta é o passo a passo para atingir esse objetivo. Se nós conseguirmos fazer entender essa diferença e fazer o planejamento de um grande objetivo em pequenas metas, é um caminho para a gente conseguir. É aquela história. O objetivo é a escadaria toda. Meta é subir degrau por degrau. Para eu chegar no topo da escada, eu terei que ter subido todos os degraus. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido e é importante deixar esse objetivo, né, bem definido, porque por mais que você consiga dar uma viajada, mas eu acho que é interessante, por exemplo, eu vou subir vários degraus, mas de quantos andares, de qual prédio, né?
De repente tu coloca um prédio lá de 50 andares e, na verdade, você está nesse programa para subir um de 10, né? Então deixar esse objetivo aí bem alinhadinho, bem definido mesmo, né? Como, olha, não, se eu tenho 50 andares no ano, eu tenho 40 e tantas semanas, então eu sei que por semana eu tenho que subir tantos degraus a mais para poder chegar lá. É mais ou menos isso aí. Bem essa linha de raciocínio. Legal. O Douglas, joga outro slide para nós, por favor, velho. Isso. As metas modelo SMART. SMART é um acrônimo em inglês, né, para as palavras. Toca lá agora que vai aparecer. Específica, mensurável, atingível, realista e temporizáveis, né? As metas que eu traçar, ela tem que estar enquadrada nessas 5 letrinhas. A partir do momento que eu consigo fazer isso, o meu objetivo torna-se mais próximo. Eu vou pegar um exemplo, né, dolorido para nós esse ano, né, Copa do Mundo, mas é um exemplo que todo mundo... Esse exemplo eu já falei para o Ranger, eu usei ele em 2018 pela primeira vez, logo depois da Copa da Rússia, quando eu falei que eu queria assistir a Copa do Mundo em 2026. E é um exemplo que funciona. Tá? Vamos lá pegar. Então, o meu exemplo, o slide número 3, Douglas, por favor. Mais um. Aí. Né? Ele é específico, né? Ele tem que ser definido de uma maneira bem específica aquilo que eu quero. Eu quero assistir a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. É uma meta específica? Sim. Mais específico que isso é impossível. Só se eu falasse agora qual seria o jogo final que eu iria assistir. Brasil e sei lá quem. É impossível falar isso agora, que eu não sei nem se o Brasil se classifica para essa Copa de 2026 e qual vai ser o adversário dele. Mas ele é específico. Eu quero assistir a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Fechou? Boa. O próximo, por Tá favor. bem definido. Definidíssimo. Ele é mensurável. Define que a meta deve ser medida e acompanhada ao longo do tempo para que ela seja... Para que isso eu tenha que criar um indicador. Como é que eu vou fazer para assistir daqui a 40 meses, que vai ser essa Copa do Mundo, 40 e poucos meses, 42, 43 meses, como é que eu vou saber se eu estou indo para assistir essa Copa? Então, eu vou ter que criar ferramentas que me aproximem do meu objetivo. Uma delas é guardar dinheiro. Nós falávamos antes do início do programa, né, que se eu vou guardar X reais, X dólares para poder assistir essa Copa, provavelmente eu não vou poder ir numa balada. Eu não vou poder trocar de carro. Não vou poder passar no shopping e comprar um monte de coisa. Eu tenho que criar indicadores que me permitem acompanhá-lo, né? O próximo slide ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ah lá, completando, me desculpa, é aqui mesmo, né? Só um detalhe aí, ô Maurício. Esse mensurável, a questão de eu ir acompanhando, né? Quanto eu posso, por exemplo, se eu for todo final de semana na balada, então praticamente eu estou esgotando aí aquele mês, né? Caso eu tenha uma verba ali computada mês a mês, né? Então eu já estou ali esgotando ali aquela fatia, algo que de repente, se eu ainda inserir o 13º, né? Para quem tem 13º, nessa conta já vai aí me aliviando mês a mês um pouquinho de grana. Exato. O acompanhamento é isso mesmo. Eu usei um cálculo aqui de $10.000 para poder assistir essa Copa do Mundo, né? Eu tenho que guardar esse dinheiro até lá para poder comprar ingresso, passagem e tudo mais. Se eu dividir, tem mais uma linha aí, eu não lembro agora nesse slide. Se eu dividir aí 40 meses, de dezembro de 2022 até abril de 2026, eu tenho que guardar $250 por mês. E todo mês eu vou ficar sabendo se eu guardei esse valor. Se esse mês eu não conseguir guardar, porque eu precisei trocar os pneus do carro,
o mês seguinte eu tenho que fazer a compensação. Ah, entrou o 13º, eu vendi um segundo imóvel, deu uma grana legal, sabe? Eu tenho que estar acompanhando, mês a mês, passo a passo, qual é a minha caminhada em relação ao meu objetivo. E à medida que eu desvirtuo do meu passo, eu abro em relação ao meu objetivo, eu tenho que fazer a correção de rota, eu tenho que voltar para cá. Ah, eu vou sair porque é aniversário, é casamento do meu irmão, da minha irmã. Eu não vou participar? Vou. Mas eu tenho que saber que eu tenho que juntar $250 por mês. Se esse mês eu não conseguir juntar, o próximo mês eu tenho que colocar pelo menos 500. Ou dividir os 250 em mais 2, 3. Eu tenho que ter essa meta, senão não é objetivo nenhum. E a mesma coisa, empreendedor. Se você quer construir um império de bolo de pote ou coisas do gênero, né? Você vai ter que pensar como é que você vai expandir o seu negócio. Como é que eu vou? Eu vou ter para fazer X bolos, eu tenho que comprar X de farinha. Eu vou ter que administrar esses meus passos de acordo com os meus objetivos. Eu quero expandir o meu negócio, eu quero crescer, eu quero vender. Não sei se é o caso, mas eu me lembro uma vez, cuidado, hein? Eu lembrei de uma ótica numa cidade pequena que eu morava, que ela achou que se ela tivesse uma filial dentro da mesma cidade, ela venderia mais. Ela continuou vendendo a mesma coisa e teve que fechar a filial porque ela aumentou a despesa. Tá? Então, vamos planejar de maneira coerente. Talvez vender o polo de pote na frente do mercado ou na frente de um outro mercado aumente a minha capacidade de venda? Aumenta. Mas será que é o que eu preciso agora para aumentar? Será que só por isso vai aumentar a minha capacidade? Vamos planejar. Isso até me veio um gancho aqui, eu tô imaginando, sou apaixonado por direito, acho que não é novidade para ninguém, e eu tô pensando aqui, quando a gente tem algo mais tangível, né? Tentar puxar aqui um gancho. Por eu tenho um amigo meu que ele filma carro. Ele já filma carro aí, sei lá, quase 20 anos que ele filma carro. Então hoje ele já tem uma ideia ali de quantos carros ele filma por dia, né? E quantos ele filma no final de semana, que é o dia mais expressivo ali para ele. Mas no caso da Rosana, né? No caso do direito, que o direito te limita de fazer propagandas, etc, etc, para poder chegar em novos clientes. É, Rosana, é possível a gente colocar alguma coisa mensurável assim quando se fala em direito? Por exemplo, para eu poder traçar uma meta, talvez seja por isso. O que eu quero entender por que que a Rosana não faz metas muito longes, né? Muito longa? Talvez seja por isso, porque fica difícil dentro de um mercado onde você não consegue fazer muita posição de eu nos imóveis, eu vou lá, contrato o portal, coloco 500 imóveis, sei quantos clientes vêm para mim no mês. Ou seja, se eu dobrar o número de imóveis no portal, logo eu vou dobrar o número de interessados, né? É mais ou menos por aí que eu quero chegar. E no teu caso, que não pode, não tem um portal para você colocar lá da tua divulgação, como é que fica para poder mensurar um ganho? Até porque um cliente pode vir mover uma ação, vou usar aí o caso do trabalhista, mover uma ação de trabalho ali de R$ 2.000. Mas também pode vir, de repente, o sindicato e mover uma ação de 200 mil. Ah, é possível fazer algum tipo de mensuração com isso, Rosana? É, Para assistir a Copa assim, lá de 26. então, é que assim, eu não tenho como programar, pegando o exemplo do Maurício, é essa questão de todo mês uma quantia fixa. Eu preciso, a minha meta é ir na Copa de 2026, eu preciso de $10.000, então eu vou ter que traçar um percentual em cima daquilo que eu ganho. Então, por exemplo, eu tenho uma média no escritório de R$ 10.000, então eu sei que eu posso tirar 10%, 5% e vou. Naquele mês que eu tive um faturamento maior, eu faço uma reserva maior porque, digamos assim, eu estou com
Pai, eu estou com vários casos que estão na fase final, eu não entrou nenhum cliente novo, então eu vou me garantir nesse que já entrou. Então, o que acontece? É mais ou menos também na questão, eu vejo muito também a questão do corretor, quando ele vende um grande imóvel, ele já separa uma fatia maior, porque pode ser que o mês que vem não seja tão bom quanto foi esse. E é assim mais ou menos que a gente trabalha, um dia atrás do outro. E você faz a programação porque a gente tem uma renda, não tem renda fixa, mas em função do movimento do escritório, você tem como saber o quanto é a média. O que sai da média vai para a reserva. Legal, bacana. Senão a gente não consegue realmente ter uma perspectiva de fazer nada, porque a média cobre as despesas, vamos dizer assim, a não ser, claro, que a gente está numa fase, como já aconteceu no passado, não nos últimos anos, em função de pandemia, da própria situação econômica do país, a gente está como a gente fala, crescimento linear, ele está parado. E o parado que paga a tua despesa. Às vezes nem sempre, mas mais ou menos equilibrando ali. Então, você não tem hoje, digamos assim, eu não tenho um escape. E à medida que você consegue alguma coisa que te dá um ganho maior, você faz a reserva. À medida que você consegue amanhã ter um fixo que sobre todo mês, que é o ideal de todo mundo, né? O objetivo de todo mundo. Então, como a gente não tem uma captação direta, né? O advogado não pode fazer uma captação direta, mas ele acaba fazendo de uma forma indireta, colocando hoje a questão dos conteúdos nas redes sociais, isso é uma forma de eu buscar atingir os meus objetivos. Então, assim, é onde você vai traçar a sua meta, é o que traz a gente usando o sistema SMART. Então, eu tracei a minha meta e como eu vou poder torná-la tangível, né? Como é que eu vou poder? É tentando divulgar o meu trabalho, fazer nessa captação indireta de clientes, então produzindo conteúdo de rede social, me desenvolvendo cada vez mais, deixando cada vez mais o meu cliente satisfeito, porque é o boca a boca também que vai contribuir. Hoje ainda é a maior forma de você aumentar a tua clientela, é o boca a boca. Então, é mostrar cada vez mais, a gente sempre fala, quando o cliente te contrata para X, dá X mais um, pelo menos, para que ele saia super satisfeito daquilo que você está oferecendo, para que ele traga outros, se mostre, porque a concorrência é grande e você tem que se destacar no mercado, e uma forma melhor de você se classificar, né, se destacar, é a qualidade do teu serviço. O meu ganho ali eu coloco anual, né? O meu salário eu coloco anual. O mês a mês ali é difícil justamente por conta disso. Tem mês que você faz, tem mês que não faz, tem mês que você faz, mas é pequenininho, outro que é maior, enfim. E a ideia é sempre dar ideias para quem está nos assistindo, né? No caso do advogado, de repente fazer contrato com outras empresas, né? Onde você, ó, eu te presto um serviço de uma consultoria aqui na tua empresa, no seu negócio, e aí você me paga X por mês, e eu falo isso porque eu já tive isso no escritório, né? E eu pagava um fixo ali por mês pro nosso time jurídico, e aí qualquer corretor que tivesse, às vezes, no atendimento, tinha uma dúvida, ou o cliente fazia alguma pergunta mais fora da realidade, a pessoa ligava lá pro advogado ali na hora e conseguia dar uma resposta de imediato pro cliente, né? Isso ajuda bastante e eu acho que é uma forma do advogado conseguir ali desenhar o seu fixo, mês, alguma coisa atrelada a isso, né? No mundo dos imóveis a gente costuma dizer que a locação paga as contas e as vendas é o que vai aí te dando os ups, né? Ou fazendo juntar isso de forma mais desenhada, né? O Maurício, e Olá. qual é a próxima etapa para a gente poder dar sequência? A gente falou aí da específica, mensurável. E ó, no caso aqui da letra A, seria de uma meta atingível, né? Boa. Eu Define que vou a pedir, meta. eu vou pedir só um segundinho, Maurício, para a gente poder fazer um intervalo, Opa! que já chegamos. E aí, então, na volta, a gente já sabe que o próximo passo é o atingível. O que eu preciso fazer para atingir essa minha meta, esse meu objetivo?
Vamos lá? Enquanto isso, você aí que vai ficar no sofá, por gentileza, dá um like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha nos seus grupos e já já a gente volta, rapidinho. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Dorim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Dorim Motors, Dorim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Dorim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória é a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Opa, viu só? Bem rápido aqui o nosso programinha aqui, né? O nosso reclame. Bom, como é que tá as suas metas para 2023? Uma pergunta que a gente vai entrar aqui agora. Ela é atingível? O que você coloca, você é possível atingir? Ou você está colocando uma meta tão fora da curva que pode ser que chegue no final do ano ou você esteja frustrado? Maurício, a gente que falou até o momento aí na técnica Smart, né? Da parte específica, mensurável, e agora a gente vai entrar no atingível. Atingível é uma meta que pode ser exatamente alcançada, né? Minha meta é visitar Marte. Ela pode ser realizada? Ela é alcançada? Até hoje, não. Provavelmente até 2026, 2040, não. Principalmente se eu não for astronauta. Eu, aos 63 anos, se eu tentar pensar para uma coisa para daqui a 40 anos, eu não serei um astronauta aos 103 anos, né? Então, a meta ela tem que ser alcançada, alcançável. Voltando ao nosso exemplo aqui da Copa do Mundo, quando você assiste o jogo pela televisão, você não vê o estádio lotado? Ou seja, muitas pessoas vão assistir ao jogo. Então, é algo viável. É algo possível de ser atingido. Então, a minha meta, ela é uma meta atingível.
não é ir para Marte. Você assiste, tirando aquele filme de Hollywood, Marte, que esqueceram o cara lá, né? O astronauta plantador de batata. Você viu mais alguém em Marte? Não. É uma meta inatingível, né? A ideia é pensar metas atingíveis, possíveis de ser realizadas por alguém, não necessariamente você. Porque esse lance de ser você, ela é agora na outra letrinha, a letra R, de realista. Ela tem que ser para a minha realidade. Vamos vir o slide, por favor. Né? Define que a meta realista, né? Ela define que a meta seja congruente com o meu objetivo principal. A minha meta é uma parte menor e ela é relacionada ao objetivo maior. A minha meta não é assistir o jogo, é juntar $250 por mês. Ela é próxima da minha realidade. A minha meta, ela não pode ser juntar, por exemplo, $15 mil no mês. Talvez, se eu ganhar na loteria, se eu vender um apartamento triplex na ponta da praia, sei lá onde, me permita $15 mil de comissão, é uma coisa. E para minha realidade, ele também não é factível, porque eu não sou corretor de imóveis. A minha meta, além de ela é realista por ser parte do meu objetivo e dentro das minhas capacidades. Então eu tô pensando aqui, só para ver se faz sentido aí, Maurício. Ou que sou empreendedor, eu tô lá na minha empresa, então eu preciso traçar uma meta aí para 2023, onde ou eu tenho que aumentar o meu faturamento em 20%, ou eu tenho que enxugar o meu quadro ali de despesas fixas em 20%, para poder aumentar o meu lucro em 20%, tá? Porque faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa, né? Para que isso ocorra, eu não tenho referência de outra empresa, porque eu tenho referência da minha própria aqui, né? Mas, de repente, se eu aumentar 20% do meu faturamento, eu vou ter que aumentar também meu custo fixo, dependendo do que for. Vou ter que contratar mais portais, ou vou ter que contratar destaques dentro dos portais, ou vou ter que fazer mais placa, mais faixa, enfim, ou aumentar o meu quadro mesmo de funcionários para poder fazer 20% mais de faturamento, né? Ou, de repente, para eu diminuir, de repente eu tenho que ou mudar a marca do cafezinho que eu tomo, em vez de tomar um café X, eu tomar um café Y, ou, de repente, desligar alguém da empresa, né? O que não seria legal, mas faz parte da vida do empreendedor. É mais ou menos isso, ser realista com a tua meta para poder atingir essa meta, ô Maurício? Seria você tomar atitudes que não o afastem do seu objetivo. Quando você vai dividir, o exemplo, vou pegar da Copa lá, $250 por mês. Se eu ganho um salário mínimo, eu não consigo juntar esses $250 por mês. Ele não é uma meta realista que para mim não funciona. Foge da minha realidade. A não ser que eu tenha que trabalhar um outro período vendendo meu bolinho de pote ali na Exatamente. Né? Ou então, como você falou no bloco anterior aqui com a Rosana, a respeito de colocar-se à disposição de uma empresa para prestar assessoria jurídica, né? Eu como é que se diz? Me colocar junto a uma construtora, por exemplo, no seu caso, para eu fazer a incorporação da venda do prédio. Né? Talvez seja tornaria realista o seu crescimento em 20%, a sua meta de 20%, tomando esse tipo de atitude. Mas se eu faturo 500 e só por isso eu vou querer 20% a mais e não faço por onde, eu não vou conseguir. Então, ele não é realista.
Faz sentido do jeito que eu estou falando? Faz, eu consegui acompanhar. Eu consegui acompanhar. Eu vi a Rosana com umas... É, Eu agora fiquei com medo, eu falei que eu achei que eu não estava sendo claro. Não, tá assim, tá assim. Não tem como. Se você quer mudar a tua situação, você tem que fazer algo diferente. Se você ganha 5, você quer criar, você tem o objetivo de comprar ou de fazer uma viagem, ou de alguma coisa que você precise ganhar 10, ou você faz alguma coisa para mudar, ou você não vai atingir a sua meta. Ou você vai mudar a sua forma de trabalhar, você vai correr atrás de novos clientes, você vai arrumar um segundo emprego, você vai fazer alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo hoje. Então, quando eu for criar as minhas metas, não, esse ano eu não consegui isso, não consegui aquilo, mas 2023 eu vou trocar de carro, eu vou trocar os equipamentos do escritório, ok. E o que eu estou fazendo de diferente para ter um ganho maior para ter todo esses objetivos satisfeitos? Continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz em 2022 e não conseguir realizar esse objetivo? Então, não vou conseguir de novo em 2023. Então, a gente tem... o teu objetivo, ele é realizável? Sim, desde que você mude as suas formas de agir. Então, o problema é o desde que. O problema é o desde que. Porque, assim, o objetivo, ele é alcançável, mas você precisa saber as metas que você está traçando para conseguir aquele objetivo. Se você continua traçando as mesmas metas que você traçou em época passada e não alcançou esse objetivo, a probabilidade dele ser concluído é quase zero. Então, a gente tem que também reavaliar as metas que nós já tivemos. O meu objetivo de 2022 foi X. Eu não consegui por quê? Avalie o que você fez ou o que você não fez. E muitas vezes é o que você não fez. Não, realmente, passamos por um problema difícil, passamos por uma pandemia. Eu vou arriscar fazer as mesmas coisas porque o mercado hoje é outro. Ok, você vai fazer as mesmas coisas numa realidade diferente. Mas se a realidade é a mesma, fazer as mesmas coisas vai ter o mesmo resultado. Então, é importante que o empreendedor analise todo o sistema com o qual ele está vivendo para saber aonde ele vai mudar. Porque traçar os objetivos, às vezes é até muito fácil. Eu quero tal coisa. Não basta querer. Dessa história de que querer é poder, nem sempre. Querer é poder desde que você faça. E muitas vezes, só complementando, muitas vezes os nossos objetivos, nós falhamos em estruturar porque nós não observamos as lições que vêm no dia a dia. Veio uma pandemia e atrapalhou. Veio. Teve eleição, então o movimento caiu. Teve. Se você sabe que esse ano tem, 2023 não terá, mas 2024 terá eleição para prefeito, e as eleições atrapalham o teu negócio, planeje fazer as coisas antes das eleições. Às vezes o planejar é acelerar. Acelera antes, faz o acontecer para não ficar dependente aí no momento da política, seja lá o que for. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o planejar é criar algo hipotético. E não é. É muito pelo contrário. Quando você planeja, você tem que trabalhar com o concreto. Eu planejo isso porque eu estou vendo A, estou vendo B. E o hipotético vai você traçar a questão das dificuldades. Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, pode ser que aconteça aquilo outro. Lógico, pandemia ninguém prevê, né? Nós nunca vivemos isso. A nossa geração, nos últimos 60 anos, não houve uma pandemia. Então, será que vai ter outra? Não, gente, também é coisa de louco você ficar pensando nisso. Mas uma questão de mercado, depende da tua atividade. Olha, eu sei que choveu muito, então eu trabalho com a padaria, eu sei que teve diminuição do trigo, então eu já sei que
preço do pão vai aumentar. É real, gente. Não é hipotético. Hipotético é você imaginar que pode ter chuva novamente em março. Eu trabalhei no tráfego É aéreo. tudo isso que a gente tem que pensar. Eu trabalhei no tráfego aéreo e a gente tinha as nossas reuniões, que eu era do Comitê de Análise de Riscos Operacionais do aeroporto, né? Então, quando ia mudar, por exemplo, um procedimento simples de decolagem, alguma coisa, ou ia recapear um trecho da pista, né? Nós nos reuníamos antes de começar e pensava em todas as consequências que poderiam ter se aquele trecho de pista ficasse interditado. Em dia de chuva, o que aconteceria? Se uma aeronave viesse em pouso de emergência? Tudo isso era pensado e levado à exaustão, ao pensamento, para que, na hora que fosse aplicado, né, o plano de emergência e tal, ele fosse perfeito. Se você planeja alguma coisa a longo prazo, pense de uma maneira, né? A história nos mostra, e ela, de uma certa maneira, sempre repete. Pensa de alguma maneira que algum dia pode aparecer uma outra pandemia. O que eu vou fazer se aparecer? Tá? Eu lembro que, eu falo muito brincando, né? Napoleão perdeu a guerra para a Rússia porque ele tentou invadir a Rússia no inverno. Impossível o inverno russo, né? E o Hitler cometeu a mesma besteira. Ou seja, ele não estudou, ele não viu que é história. Ele repetiu o erro da história. A ideia de você planejar é, antes de acontecer, você saber que pode acontecer algo diferente. Diferente ou igual já aconteceu. Não sei se vocês conseguem entender. Faz sim. O planejamento passa por isso também. Nós tivemos uma pandemia e ela afetou tal. As chuvas acabam com a plantação de trigo, a enchente. Se eu trabalho com isso, eu tenho que imaginar que provavelmente eu vou ter falta de trigo. Se não chover, provavelmente eu vou ter problema de racionamento de água e, consequentemente, aumento de energia elétrica. Tudo isso você tem que sentar e colocar dentro da mesa, lá em cima da mesa, para você achar as variantes, para que quando ocorra, elas estejam mitigadas as consequências. É isso que é importante, o planejamento. É você tentar não evitar que certas coisas aconteçam, porque foge do nosso controle, mas diminuir o estrago. Faz sentido isso? Faz sentido. Inclusive, eu tô pensando aqui e me veio uma ideia aqui. Lá no início, quando foi traçado o objetivo, né? O objetivo lá bem definido, o que eu quero fazer. Mas no meio do caminho ali você tá vendo que tá complicado de atingir aquilo. Vocês são a favor de remodelar esse objetivo, essa técnica aqui, essa meta, né? Remodelar a meta? Ou vocês acham que não, eu preciso manter ela e vou ter que me virar para poder atingir? Ou trabalhar mais, ou vender meu bolo de pote? O que vocês pensam sobre isso? Persistir no erro, para mim, é falta de inteligência. Mas não acontecer... persistir, mas de repente mudar as estratégias do que eu penso o seguinte, eu aprendi no tráfego aéreo, né? O aeroporto de alternativa. Né? Um avião sai de São Paulo para ir para Miami. Ao ele fazer esse plano de voo, ou ele planejar ir para Miami, ele vai pensar que caso tenha algum problema no aeroporto de destino dele, no objetivo final dele, né, Miami, por exemplo, tem furacão. Está chovendo. Ou caiu um avião foi pousar e quebrou o trem de pouso, alguma coisa. Ele não possa pousar lá, ele tem que ter um local de alternativa para pouso. Ele não voa indefinidamente. Para o meu plano, eu sempre tenho que criar um plano alternativo. E esse plano alternativo, no meu entender, ele tem que ser tão bom e tão perfeito
para mim, quanto é o plano principal, que se por algum motivo o plano principal não puder ser completado, o plano alternativo vai se tornar o meu plano principal. Faz sentido? Um exemplo, eu estou planejando ir para a Copa do Mundo, tá? Juntei o dinheiro, os 10 mil, comprei a passagem, só que eu não tenho visto de entrada nos Estados Unidos. É possível acontecer? Não. Não deveria. Se você está planejando viajar, Ah, está mas e se eu não tiver o suas visto de metas entrada? e o visto. Mas o visto não depende de mim, concorda? Se você deixou o visto vencer, depende de você, sim. Não que eu... Mas se eu não conseguir tirar o visto pela primeira... Não conseguir é outra coisa, foi além. Percebe, então, que todo o meu esforço foi para uma coisa que não deu muito certo? Né? E toda essa energia, todo esse movimento e todo esse dinheiro que eu guardei, eu vou morrer por causa dele? Eu tenho que ter algum plano alternativo. Só usando um exemplo bem louco mesmo para poder... Né? Eu fiz tudo direitinho. Né? Juntei... consegui o visto. Só que, por algum motivo, a Copa do Mundo foi cancelada nos Estados Unidos. Não depende de mim. Tem certas coisas que não dependem dos nossos planos. Eu tinha comprado passagem para fazer um cruzeiro antes da pandemia. Entrou a pandemia, eu não pude fazer meu cruzeiro. Eu fiquei 2 anos dentro de casa. Percebe? São certas coisas que você só se vai se frustrar se você ficar preso só naquilo. Os planos existem, as metas existem para serem alcançadas dentro da minha capacidade, e eu tenho que entender que a minha capacidade vai até onde, por exemplo, é a interferência de um governo, de situações, e eu tenho que estar preparado para isso, inclusive. E tem que entender que está tudo bem, né? Só para fechar o Smart, né, que o papo está ficando cabeça demais agora aqui. Não, peraí, eu quero saber da Rosana ainda. A gente tem tempo, Maurício. Eu queria saber da Rosana se mantém. Você vê que, poxa, o que eu estou fazendo aqui, eu não estou conseguindo concluir a minha meta, né? E sei lá, você está em junho, está no meio do ano e você tem uma meta para cumprir o seu ano ali, 2023. Ou, de repente, poxa, a Copa em 2026, agora eu estou em final de 24, ou seja, tem um tempo mais curto. Falta aí praticamente mais 2 anos para poder cumprir a Copa do Mundo. E eu não estou conseguindo. O que eu fiz até agora, eu não consegui juntar os $5.000. Juntei 2.000, faltam 8. Remodelar isso quanto antes, voltar, reajustar. Ou não, poxa, não, muda a meta, porque tá aqui o desenho que eu fiz. Você tem que rever essas metas com uma periodicidade pequena, para não deixar na véspera daquilo que você planejou e não conseguir. Certo. Então, se você tem a meta de guardar 250 por mês, o primeiro mês não deu, o segundo mês não deu, o terceiro mês não deu, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo para atingir a minha meta está errado, eu não estou sabendo fazer, ou eu estabeleci uma meta que não é atingível. Então, eu tenho que avaliar, mas eu não vou esperar passar 3 anos para avaliar. Certo. Maravilha. Então, eu acho que a gente deve avaliar, bom, eu pretendo tal coisa, vou fazer isso, mas eu não consegui hoje. Bom, vou acelerar para conseguir isso amanhã. Não consegui. Gente, o que eu estou fazendo errado? Eu falo muito aqui assim, quando o problema é comigo, eu fico mais satisfeita. Por quê? Porque eu errei, então eu vou correr atrás para resolver. Quando eu começo a conversar e vejo, não deu certo para um, não deu certo para outro, não deu certo para outro, eu falo, gente, o negócio está feio. Porque ninguém está conseguindo vencer, conseguindo atingir os seus objetivos. Então, as coisas começam a fugir do nosso alcance. Então, é isso que a gente também tem que ver. Ou você tem que trocar o sapato, igual o Maurício outro dia, ele deu um exemplo, né?
o leão se soltou lá do zoológico, do safari, aí passou o rapaz correndo e você tava de chinelo e parou para calçar o tênis, né? Não foi isso, Maurício? E aí Mais ou menos isso. o Você vai rapaz correr falou, mais que o leão? tu Vai vai, correr tu vai mais que correr você. mais que o leão? Não, só preciso correr mais que você, né? Mas continua aí, Rosana, desculpa cortar. Não, eu acho que a gente tem que saber se a meta não está sendo atingida porque você não está sabendo fazer, porque você traçou a sua meta errado, ou porque o problema é externo. Porque não adianta eu falar que eu preciso aumentar o meu faturamento se a gente está num processo de recessão imenso. Como eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que driblar essa situação de uma forma diferente. Então, quando o problema é pessoal, é uma questão de gestão do meu negócio, ok. Agora, quando o problema começa a ser global, aí foge do nosso alcance. Então, a gente também tem que saber, tem que ter essa perspectiva, tem que ter essa sensibilidade de saber aonde é a falha, o porquê que a meta não está sendo atingida. Essa análise ela é quase que diária para o empreendedor. Olhar fora da caixinha, né? Eu tô perguntando isso, gente, porque acontece e é muito comum os empreendedores, muito das vezes eles vão lá, abrem empresa e já estão 2 anos ali com ela e não conseguem expandir, sabe? Não conseguem crescer. E crescer muito das vezes não é tamanho, é crescer às vezes, poxa, vender mais, colocar mais produto, entendeu? E acontece muito, eu tenho um bate-papo com alguns empresários aí semanalmente, e você vê que às vezes a pessoa vai lá, traça algo, mas não volta para poder, sabe, ver se tá tendo coerência naquele processo, sabe? E aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando daqui a pouco, passou 2 anos, falta mais 2 para a Copa, e se você não juntou, poxa, nem 50% nesse tempo, que é o que faltaria, né, de uma forma natural para os próximos 2 anos, mais 50%, você juntou só 20%, e aí quando você olha, meu Deus, ou quando na verdade você juntou, mas abriu um rombo do outro lado, né? Então, empreendedor, eu estou falando tudo isso para você ficar de olho e voltar assim naquilo que você desenhou para ver se está fazendo coerência com o teu resultado final, né? Eu também, assim, eu não gosto de mudar as metas, né? Eu não gosto de mudar. Se tiver que acelerar mais para atingi-las, vou acelerar. Mas aí entra a questão também do tempo, né? Que é o último item aí que o Maurício quer falar. Porque o que acontece? Tudo vai de acordo com o tempo que você tem. É isso, Maurício? Para saber se vai atingir ou não? Quando você criar uma meta, você tem que criar uma meta e definir um tempo para você alcançar essa meta. Vou pegar o exemplo que você deu agora. A minha empresa, em 2 anos, eu não consegui desenvolver. Tem certas empresas, certos empreendimentos que eles precisam de mais de 2 anos para se consolidar no mercado, né? Não é uma coisa assim que cai do céu. Uma ferrovia, né? Uma ferrovia é 20 anos para você começar. Exatamente. Você tem que ter o tal tempo do retorno do investimento. Tudo isso tem que ser computado. Não é que nenhuma mercearia, nem uma mercearia. Você abriu a mercearia hoje, amanhã você já está faturando. Você pode até faturar, mas até você adquirir a clientela, ser conhecido na rua, né? Se tornar referência, isso que muitas vezes falta no empresário, ser referência, buscar ser referência dentro do universo dele, para que as pessoas, quando pensarem em mercearia, pensem no fulano. Quando pensarem em imóveis, em imobiliária, vai pensar no Ranger. Ser referência é aquilo que destaca você porque você se tornou melhor que o seu concorrente. Mais confiável, mais tudo. E para isso precisa de um tempo. E as metas, quando a gente estipula uma meta, é que ela precisa realmente de um tempo para que isso aconteça. Não tenho como pensar em assistir uma Copa do Mundo e juntar $250 por mês indefinidamente. A Copa do Mundo vai passar e eu não assisti. Ou eu não vou conseguir imaginar
o valor que eu teria que juntar por mês se eu não colocar um tempo para isso. Detalhe, eu coloquei abril de 2026 na minha linha de raciocínio, porque eu precisaria ainda de 2 meses, né, para fechamento de tudo. Eu vou juntar o dinheiro até abril. 2 meses eu vou utilizar me preparando de outra maneira para a viagem, para o evento. E sem contar as coisas, vamos dizer assim, paralelas ao evento. Eu vou para os Estados Unidos e não falo nada de inglês. Fica difícil, né? Você chega, né? A gente que aprende um pouquinho de inglês, quando a gente desembarca, a gente percebe que a gente não fala inglês, né? A gente não entende nada de inglês, né? Eu desci uma vez, a primeira vez que eu pude viajar para o exterior, né? Meu enteado mora nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de visitá-lo. Na primeira vez que eu fui lá, eu estava doido para encontrar um livro em cima da mesa e não achava. Porque eu aprendi the books on the table. E eu não tinha como falar isso com ninguém. Então, você tem que se preparar de outras maneiras. Você tem que, voltar ao lance do especialista. A ideia de você dividir a sua meta, o seu objetivo em metas, que essas metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas, temporais, é para facilitar você alcançar o seu objetivo. É só para isso. É para que você consiga ir ao encontro dos teus sonhos de uma maneira mais leve, mais pensada, menos dolorida. Quando viramos o ano, né? A gente vai lá, pula as 7 ondas, né? Come lá os caroços da romã, coloca caroço de romã na carteira, toma sopa de lentilha sem estar com o pé no chão. Existe um monte de simpatias, de procedimentos que você faz para a virada do ano, mas nada disso acontece se você não caminhar junto ao teu objetivo, ao encontro dele. Não adianta eu pular 7 ondas e ficar esperando os $250 entrar sozinho na minha carteira. Eu lembro de uma historinha, já antiga para burro, né? O rapaz, no dia que ele completou 20 anos, ele se colocou de joelhos e falou assim: meu Deus, que eu ganhe na loteria. No dia seguinte, meu Deus, faça com que eu ganhe na loteria. E foi assim por 25 anos. Na noite que ele completou 45 anos, ele se ajoelhou e falou assim: meu Deus, que eu ganhe na loteria. Deus falou para ele assim: meu filho, joga pelo menos. Percebe que a gente tem que fazer a nossa parte? E qual é a melhor maneira de eu fazer a minha parte? Eu planejar de uma maneira racional. E a meta modelo SMART, ela traz essa racionalidade para que você construa o caminho para o seu objetivo. Eu gostei bastante dessa técnica. Eu assumo para vocês que achei bacana. A gente sempre traça metas, a gente já tem uma experiência aí, poxa, no mercado de mais de 10 anos, então você acaba já sabendo quanto que você vende, os caminhos a seguir, quando vai ter um ano de Copa, quando vai ter um ano de eleição, né? Você já sabe o que vai acontecer com o mercado, você já sabe quando a Selic está alta, qual mercado fica mais aquecido, qual desaquece, né? O tipo de locação, quando acontece pandemia, como a Rosana falou, não é sempre que ocorre, mas tivemos uma experiência aí, o que ocorreu, né? Então, opa, já guardo isso aqui na manga. Claro, ninguém quer mais que aconteça pandemia alguma, né? Mas se porventura ocorrer, a gente já sabe o que aconteceu. Porque eu vou ser sincero, quando aconteceu a pandemia, uma das coisas que eu mais estudei foi, e eu não achei muita informação, era para saber como foi o mercado imobiliário lá atrás, entendeu? Porque a gente aprende muito com o passado, né? Não tem muito para onde fugir. Então, por que eu tô falando isso? Porque para traçar uma meta onde você tenha, ela tem que ser, né, específica, você bota lá a meta, tem um objetivo legal, mas para ela ser mensurável, atingível,
realista e dentro do tempo que você busca, muitas das vezes você tem que buscar essa informação no passado, né? Pelo menos no meu negócio, eu acho eu acredito que é assim. Não estou entrando no mercado novo, então eu tenho uma base aí para poder cumprir isso. Muito bacana, obrigado aí por trazer essa técnica, viu, Maurício? É fenomenal e que dá para você atribuir aí naquilo que você desenhou. Como eu falei, a minha já está desenhada e vou tentar só agora dar uma pincelada em cima disso aqui. Rosana, estamos chegando aí aos nossos comentários finais, né? Então gostaria aí que você deixasse a tua mensagem, se tiver uma mensagem aí de encerramento de ano, início de ano, e onde a gente encontra a Rosana para bater um papo com ela. A gente está chegando ao fim de uma etapa, né? Cada ano é uma etapa que se passa. E acho que a gente tem que analisar o que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, né? E procurar melhorar a cada dia. Eu acho que esse é o objetivo maior de todos nós, é sermos amanhã melhor do que estamos sendo ontem. Somos sendo hoje, a gente quer ser melhor amanhã e assim sucessivamente. Então, isso não é só a nível de empreendimento, mas eu acho que ao nível pessoal também, a gente buscar a nossa evolução, procurar sermos pessoas melhores. E cada um dentro da sua profissão, dentro do seu nicho, desenvolver, atender o seu cliente da melhor forma possível e pensar uma coisa, eu estou atendendo o meu cliente como eu gostaria de ser atendido? Faça sempre essa pergunta. Com certeza você vai começar a tratar o seu cliente cada vez melhor. E você continua me encontrando através do Instagram, Rosana Coelho Advocacia e RSC Advogados, e no LinkedIn, Rosana de Almeida Coelho, também você pode me encontrar. Maravilha. Um ótimo 2023 e que sejamos pessoas melhores e empreendedores melhores a cada dia. Show de bola. Maurício, qual a sua mensagem? Tem um ditado italiano que eu acho muito legal, que ele fala assim, que quando amanhece lá na savana africana, né, a gazela, ela acorda sabendo que ela tem que correr mais que o leão, para não virar comida de leão. E nessa mesma savana, e na mesma hora que a gazela acorda, o leão acorda sabendo que ele tem que correr mais que a gazela se ele quiser almoçar. Então, seja gazela ou seja leão, corra e vai ao encontro do seu objetivo. E o ano de 2023 ele vem repleto de novidades e de oportunidades. Se não tiver a oportunidade que você quer, busque, crie ela. Não fique esperando ela vir, que alguém traga essa oportunidade para você. Acredite nos seus sonhos, acredite na sua capacidade. E se você não tiver capacidade, capacite-se para que seu sonho seja alcançado. O Instituto Potentiate ele ajuda as pessoas a realizar esses sonhos. Ele prepara a pessoa a encontrar os seus objetivos. Você nos encontra na rede social, @Instituto Potentiate, no Instagram, no Facebook, né? E que 2023 seja um ano cheio de saúde, de paz e, principalmente, de sonhos realizados. Que delícia. Gosto muito desse clima de fim de ano, gosto bastante, sou suspeito de falar isso. Eu até coloquei aqui, né, o objetivo que você traçou é mesmo o objetivo que você quer alcançar? Eu lembro quando a minha filha nasceu, demorou para sair um resultado de exame, e eu deitei lá, antes da minha esposa ter alta, e aí eu deitei lá, rezei, porque já ela ia ter alta, mas minha filha não teria seu resultado. E aí eu rezei, né? Coloquei minha fé ali em prática. E eu coloquei então que eu ia ficar um ano sem comer pizza. Mas a gente olha e fala, pô, peraí, minha filha, né, meu? Nunca fui de fazer promessa não, tá, gente? Mas eu coloquei, não, peraí, minha filha, pô, é muito pouco. Aí eu somei mais algumas coisas, coloquei lá além da pizza, coloquei coxinha, refrigerante, enfim, sou gordinho, gosto de comer. Só que ainda parei, pensei, pô, não, peraí, ainda é pouco. Então aumentei para 2 anos e fiquei e cumpri os 2 anos sem comer tudo isso, sem beber uma série de coisas que coloquei lá.
Por que eu tô falando isso? Porque você tem que saber se esse objetivo, ele é de fato o que você quer. Não adianta colocar um objetivo que você está em dúvida, sabe? Poxa, eu nem sei bem se é isso. Então, primeiro, tente traçar um objetivo principal bem definido. E o outro, que até a Rô acabou comentando aí no meio do episódio e me lembrou de uma frase, que não dá para você obter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Então, que 2023 você mude e faça aquilo, seja o que for, que você traçou em 2022 e não conseguiu, não se frustre, né? Repita, porém, fazendo diferente. E quem sabe você vai alcançar aí no final do ano, tá bom? Então, um excelente 2023, muito sucesso, saúde, conquistas, e é isso. Esse ano 2022 foi um ano de muitos desafios, e agora tá aí para você só nadar no marzão, sem Copa, sem política, que muita gente reclamou sobre isso, né? Então agora qual vai ser a sua desculpa? Então, empreendedor, não tem desculpa. Corra, acelera, faz a sua parte, independente de qualquer coisa, tá bom? E ano que vem a gente se vê por aí. Um abraço, até mais. Dá o seu like, se inscreva, acompanha a gente aí no Papo Empreendedor. Um beijo, até mais, gente. Sucesso para vocês, excelente ano.